Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para tirar algumas dúvidas que surgiram após a gente postar os vídeos contendo análise e interpretação de desenhos de pacientes que já possuem diagnósticos fechados, que já estão tratando por algum transtorno mental. Existem dezenas de vídeos no nosso perfil do Instagram, dezenas de vídeos no nosso canal do YouTube. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma acessada lá que você vai gostar do conteúdo que a gente preparou. Nesses vídeos eu falei várias vezes, ao longo do vídeo, termos que geraram algumas dúvidas, geraram algumas dificuldades de entendimento, que são a neurose, a psicose e a perversão. Esses termos, para quem é da saúde mental, é amplamente conhecido. Quem é um psicólogo, quem é um psicanalista, quem é um psicopedagogo, enfim, quem conhece um pouco mais sobre saúde mental, conhece esses termos. Mas para as pessoas, de uma forma geral, esses conceitos são bem complexos. E até para alguns psicólogos que são de outras linhas de estudo também têm um conhecimento um pouco mais superficial sobre esse conceito. Então, para desmistificar e esclarecer essas dúvidas, eu vou gravar esse vídeo, tá? Explicando para vocês um pouco mais. Esse vídeo não vai ser um vídeo técnico, não tem como compromisso explorar e aprofundar tudo sobre esses conceitos, é apenas o entendimento, aquele entendimento superficial para você conseguir compreender o que eu falo nos vídeos de análise e interpretação de desenhos, tá bom? Então vamos lá. O que é a neurose, o que é a psicose e o que é a perversão? E essas estruturas, a gente já chama de estrutura porque é uma forma como o ser humano se posiciona na vida. É a maneira como o ser humano ele vai lidar, ele vai encontrar para lidar com a angústia da existência, a angústia da vida, certo? Então vamos tentar entender isso de uma forma prática. O ser humano, quando ele atinge uma certa idade, mais especificadamente ali entre os 4 e 6 anos de idade, ele é colocado para enfrentar, para confrontar a realidade da existência. A existência, a vida, o mundo, Por que é com essa idade? Porque antes dessa idade, essa criança, ela vive muito na esfera da fantasia, ela não tem um aparelho mental tão bem elaborado para compreender a complexidade que é a existência humana, certo? Só que com essa idade, esse aparelho mental já está um pouco mais desenvolvido e essa criança já tem que começar a refletir sobre grandes impasses da existência humana, sobre grandes dilemas da vida como um todo, certo? E aí o que a criança tem que fazer? Ela tem que encontrar uma saída para essa angústia, ela tem que encontrar uma forma de enxergar a existência humana, certo? Ela descobriu que existe uma realidade que é extremamente angustiante, é uma realidade que limita o desejo dessa criança, que essa criança não pode mais fazer o que ela quer, que essa criança tem pessoas externas, tem elementos externos a ela que estão o tempo todo castrando e impedindo que ela atinja os objetos de desejo dela. Enfim, diante dessa realidade angustiante, a criança ela é convidada, na verdade é imposta a essa criança, que ela encontre uma saída para a angústia, certo? E aí tem três saídas possíveis. Quais são elas? A neurose, a psicose e a perversão. Vamos falar um pouquinho de cada um. Qual que é a neurose? A neurose é quando o indivíduo ele se depara com a angústia e internaliza essa angústia consigo. Ele faz o seguinte, ele olha, não, peraí, eu não sou um ser completo, existe um monte de coisas que me faltam, existe um monte de elementos que me escapam, existe um monte de experiências na vida que eu desconheço, fogem do meu controle, e isso me angustia, porque como é que eu vou viver com a realidade de que existem elementos que me escapam? Existem vidas, experiências, enfim, conceitos, existe toda uma realidade que está o tempo todo escapando da minha mão. Isso é a angústia da neurose. Isso é o que a maioria das pessoas passam. A maioria das pessoas, vamos falar de estatística, estão nesse conjunto de estrutura clínica de personalidade, que é o que a gente chama de neurose. Por isso que a maioria das pessoas são angustiadas. As pessoas sentem ansiedade, Elas sentem ansiedade porque elas queriam controlar o que vai acontecer no evento que elas vão participar amanhã. Mas como é que controla o que vai acontecer amanhã? Como é que lida com essa angústia? Como é que lida com essa falta de poder para com a realidade? Com essa falta de potência, com essa falta de
de controle, entende? Isso é angústia. Todo neurótico ele é marcado por essa falta, por essa impotência. E ele, por ele ser marcado com essa falta, por essa impotência, ele está sempre buscando encontrar algo que lhe complete no mundo e na vida de uma forma geral. Por isso que os neuróticos estão sempre com um objetivo na vida, estão sempre com uma meta. Por quê? Eles acreditam que se preencherem essa meta, eles vão se sentir completos. Eles vão lidar com essa plenitude, vão encontrar essa plenitude e não serem mais falhos. Só que eles se frustram, né? Por quê? Porque quando a gente encontra o nosso objetivo, quando a gente atinge o nosso objetivo, rapidamente a gente percebe que existe um novo objetivo que eu quero traçar, existe um novo desejo, existe um novo objeto de desejo. Por quê? Porque nunca vamos conseguir preencher essa falta. Essa falha, ela é uma falha estrutural, ela é da neurose. Nós somos seres humanos falhos e temos que lidar com essa falha diariamente. O exercício da psicologia e da terapia, de uma forma geral, é fazer com que o sujeito ele reconheça essas falhas e aprenda a coexistir com elas, né? Porque ele sempre vai ser falho, né? Essa é a neurose. Nós temos uma outra estrutura, que é a estrutura da perversão. A perversão, o que o indivíduo... O que é a perversão? É um indivíduo que acredita que descobriu uma maneira de bular essa falha. Ele não precisa confrontar essa falha, ele não precisa sofrer com a angústia da falha, porque ele encontrou uma ferramenta para isso. Ele encontrou um mecanismo, um meio pelo qual ele não precisa lidar com a angústia da falha. E qual meio é esse? É o fetichismo, é o fetiche. O fetiche é uma ferramenta que o perverso tem, que ele pega a angústia e atribui ao outro. Então ele não vivencia a angústia diretamente. A angústia ela é vivenciada através do outro, que é colocado numa relação objetual. Por isso que falamos que o indivíduo que é perverso, muitas das suas relações interpessoais é uma relação objetual, porque ele coloca no outro a sua angústia. De que forma que ele coloca no outro? Objetivando o outro, né? É um exemplo clássico que eu gosto sempre de dar, né? Porque as pessoas conhecem, é muito popular. É o filme, né? 50 Tons de Cinza. Ali a gente tem a estrutura de um indivíduo perverso, aonde o outro ele é colocado naquele lugar de lidar com a minha angústia. Eu uso o outro para lidar com a angústia que é meu. O outro é um objeto. Então o fetichismo é uma forma de indiretamente não precisar vivenciar, lidar com a angústia da falha. Então a gente tem a neurose, que a falha está imposta, a falha está marcada, e o sujeito ele vai lidar com essa falha e vai estar sempre buscando uma forma de preenchê-la no mundo, né? E nas relações que ele vive com o mundo. Existe a perversão, que ele acredita que encontrou uma forma, uma ferramenta que faz com que ele não precise lidar com a angústia. Ele pode atribuir a angústia ao outro, mas essa ferramenta é falha, tá, pessoal? Essa ferramenta a todo momento ela apresenta defeitos, e o sujeito ele lida com a angústia de uma forma muito severa. Ela nem sempre ela vai atingir esse propósito para o sujeito. E nós temos a terceira e última estrutura clínica, que é a psicose. A psicose é aquela estrutura onde o indivíduo ele não internalizou a angústia da falta. Ele não passou por esse processo de internalização da falha. Essa falha ela não foi marcada nesse indivíduo. Essa angústia da falta não foi marcada. Só que parem para vocês pensar. É possível a gente viver em um mundo onde nós nos sentimos totalmente completos, aonde o nosso desejo é plenamente satisfeito, aonde tudo que a gente constrói na ótica da fantasia vira realidade? Não, isso não existe. Essa percepção da realidade do psicótico, ela é impossível. E como se ela é impossível, como que ele vivencia ela então? Dentro do sintoma psicótico, que é os delírios e as alucinações. Os delírios e alucinações são janelas que esse indivíduo encontrou para trazer para a realidade esse mundo impossível.
esse mundo aonde não existe falta para ele, onde o desejo ele é ilimitado, onde a fantasia e a pulsão ela flui livremente. Só que olha para vocês verem, isso só é possível dentro de um quadro de alucinação ou delírio, aonde o sujeito ele traz para a realidade uma construção fantasiosa. Essa terceira estrutura é a estrutura daqueles indivíduos que enxergam coisas que outras pessoas não enxergam, escutam aquilo que só esse indivíduo consegue escutar. Enfim, eles estão dentro da esfera do sintoma psicótico, entendem? Eles criam para a realidade aquilo que é impossível trazer para a realidade. É impossível construir uma realidade objetiva aonde a falta não existe, entende? Nós, neuróticos, não conseguimos fazer com que essa realidade supra a nossa falha, porque é impossível. A gente sempre vai estar querendo algo, a gente sempre vai sentir que falta algo para nossa vida. Agora, na psicose não, porque esse algo que falta para minha vida, eu trago através do sintoma, eu trago no delírio, eu trago nas alucinações. E isso é colocado no desenho. A gente consegue ver cada característica de cada uma dessas estruturas no desenho. E a gente mostra isso muito bem nos cortes e nos vídeos que a gente lançou no YouTube e no Instagram também. Se você não acessou ainda, não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada. É um material extremamente rico, é uma coletânea fundamental para quem quer estudar a análise projetiva. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender. Um forte abraço e fique com Deus.